Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, eu clamo a Ti, Senhor Deus, que o Senhor fale comigo, Senhor Deus, que o Senhor me ensine mais um pouco da Tua palavra, que o Senhor ensine para os meus irmãos, para os meus amigos que estão aqui, mais um pouco de quem o Senhor é, do que o Senhor deseja para as nossas vidas, do que o Senhor já fez por nós, do que o Senhor tem reservado para nós. Ensina-nos, Senhor Deus, fala conosco, Senhor Deus, nos ensina mais um pouco da Tua palavra, além do que o Senhor já ensinou hoje. Muito obrigado, Senhor Deus, nós pedimos e cremos que o Senhor vai falar mais conosco, em nome de Jesus, amém. Amém? A gente tem falado nesses últimos domingos, e mais especificamente a gente falou a semana passada, que a função da igreja é dar continuidade ao que Jesus veio fazer aqui na terra. Jesus, ele teve um período como homem aqui na terra, ele andou aqui como nós aqui na terra, há muitos anos atrás, há cerca de 2000 anos atrás, ele começou uma obra aqui, né? E a palavra de Deus fala que Deus é fiel para completar essa obra, e ele foi para o céu, só que a obra dele não parou, né? Ele deixou a gente incumbido de continuar. Por isso que a gente diz que por isso que a igreja é chamada de corpo de Cristo, porque ela está dando sequência ao que o cabeça, que é Jesus, fez, né? E deixou o corpo de Cristo aqui dando continuidade a isso. E a gente falou também que a função que Deus estabeleceu pessoas para orientar a igreja, para estar à frente da igreja, não como dono da igreja, não como o patrão da igreja, não. Ele deixou pessoas no sentido de abençoar a igreja, no sentido de orientar, no sentido de fazer com que as pessoas compreendam a palavra de Deus, pastorear realmente a igreja, de tratar conosco. Então a gente tratou desses assuntos o ano passado. E a finalidade disso tudo é que a gente cresça. A finalidade disso tudo é que cada um de vocês que está conhecendo Deus, eu estou conhecendo, e cada dia eu vou conhecendo um pouco mais, à medida que eu busco, à medida que eu me aprofundo em conhecê-lo, eu vou conhecendo um pouco mais, e cada um de vocês, num grau um pouco menor, num grau um pouco maior, numa velocidade menor, numa velocidade maior, mas cada uma pessoa que se submete a ouvir a palavra de Deus, ela vai se desenvolvendo, ela vai conhecendo a Deus. A palavra de Deus fala que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Deus. Então, a partir do momento que você se submete a ouvir, mesmo que seja, você não venha com frequência, mas você ouça de vez em quando, né? Você está tendo um crescimento, se você está se submetendo a isso. O ideal é que você esteja sempre exposto à palavra de Deus, que você esteja o máximo possível ouvindo a palavra de Deus. E um dos motivos, a gente vai ler em alguns versículos aqui, abre na sua Bíblia, no finalzinho da Bíblia, em 1 Pedro, no capítulo 2, está lá no final da Bíblia, depois lá de Hebreus, Tiago e Pedro. Carta do apóstolo Paulo, primeira carta do apóstolo Pedro, aliás, 1 Pedro, capítulo 2. Amém? Achou aí? Tá bom. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3 aqui. Está dizendo assim, olha, então está dizendo que você que está aqui se expondo à palavra de Deus, você que está aqui ouvindo a palavra de Deus, está dizendo para você, portanto, já que você está aqui, já que você já conheceu a Jesus, ou está querendo conhecer Jesus, né? Portanto, livrem-se de toda a maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Então está dizendo que assim que você conhece o Senhor Jesus e você se expõe a Ele, você começa a receber esse leite, que vai fazer com que você se desenvolva. Mas nota que está escrito aqui, desejem o leite, desejem receber esse leite, porque depende de você, o crescimento, isso que você recebe aqui, depende de você desejar, depende de você querer. Se você não tiver desejo no seu coração, se você não quiser beber desse leite, comer do que é servido aqui, isso não vai fazer efeito na sua vida. Então há necessidade de você desejar
então, participar desse leite, né? E nós vamos ler também, volta um pouquinho aí, o livro anterior é Tiago, e o anterior a Tiago é Hebreus, no capítulo 5. Aí tem uma advertência que a gente vai ler, aí no capítulo 5, para aquelas pessoas que às vezes, eu quero, mas eu não quero muito, eu quero, mas eu não vou fazer força nenhuma para buscar, né? Eu quero, mas eu não vou fazer força nenhuma para receber desse alimento, para receber dessa comida. Isso é uma advertência, né? Então aqui, Hebreus capítulo 5, versículo 11, está dizendo assim, olha: quanto a isso, temos muito o que dizer. Então, quanto a todas essas coisas da palavra de Deus, quanto a todas essas coisas do Evangelho, tem muita coisa para ser dita. Na oração que a gente fez no começo, eu falei que Jesus falou assim, olha: clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Então tem um pouco que você já sabe, tem um pouco que eu já sei, mas tem muito mais que eu posso conquistar de Deus. A gente vai passar a eternidade inteira e não vai conhecer Deus plenamente. A gente vai passar a eternidade inteira querendo mais de Deus, sabendo mais de Deus, e vai ter mais, e vai ter mais, a gente vai desejar mais, e Ele vai dar mais para a gente, à medida que a gente deseja, à medida que a gente queira. Então olha aqui, versículo 11 então, do capítulo 5. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Alguns se tornam lentos para aprender, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício, então há a necessidade da gente querer, da gente se exercitar, da gente se mexer, né? Versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Então está dizendo aqui que quando a gente chega no Senhor, é preciso que a gente deseje, e a gente vai receber o leitinho mesmo, vai receber esses fundamentos, a gente vai aprender que a vida da gente é eterna, a gente vai aprender que Jesus morreu na cruz por nós, a gente vai aprender a respeito de batismo, a gente vai aprender, isso daí são fundamentos, mas tem muito mais coisas que o Senhor quer compartilhar com a gente a respeito dele mesmo, a respeito do reino dele, tem muito mais coisa, mas há a necessidade da gente desejar, a necessidade da gente exercitar isso, a necessidade da gente correr atrás disso, da gente querer isso. E à medida que a gente vai querendo mais, o Senhor vai nos dando mais. À medida que a gente vai desejando mais, o Senhor vai nos dando mais. Jesus falou uma vez, ele estava contando, depois que ele tinha contado uma parábola, ele falou assim, olha: a quem tem, mais lhe será dado, e quem não tem, até o que pensa que tem, lhe será tirado. A gente pregou isso a respeito disso uma vez. Então, se você está buscando o Senhor, você deseja mais, Ele vai te dar mais. Aí você diz, oh, que legal, que bacana, isso que eu entendi do Senhor, que eu aprendi do Senhor, isso está modificando a minha vida. Ele vai te dar mais. Aí você quer mais, Ele vai te dar mais. É inesgotável, é uma fonte inesgotável. E dá satisfação para a gente vai se realizando. Existe um vazio dentro de cada um de nós, que só é preenchido com Deus. Existe um vazio, todo mundo tem, não tem esse que possa dizer, olha, eu sou pleno, eu sou totalmente satisfeito, olha, eu tenho tudo o que eu preciso na vida, olha, para mim não falta nada.
todo mundo está faltando sim alguma coisa. Alguns mais, outros menos. Alguns não reconhecem, alguns se satisfazem com alguma coisa que não é real, que não é verdadeira, que não é eterna, né? Mas todo mundo tem um vazio para ser preenchido, e vai ser preenchido à medida que a pessoa fala: Deus, eu quero, eu preciso, eu tenho sede, eu tenho fome do Senhor. Aí você vai tendo fome, Ele vai te dando mais. Aí você vai ter mais fome, Ele vai te dar mais. E isso vai dar satisfação a gente. É isso que vai realizar a gente e vai fazer a gente se tornar uma pessoa realizada, uma pessoa feita. É isso que vai fazer. As outras coisas são legais também. É legal você conquistar uma série de coisas materiais. É legal você conquistar, você estudar, você se desenvolver culturalmente, uma série de coisas. Isso é ótimo. Isso tem o seu lugar. Tem o seu lugar e tem a sua importância muito grande, é muito bom. Só que para preencher realmente o vazio do espírito da gente, da alma da gente, é com o Senhor que a gente vive. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus, ela fala, a gente não precisa abrir, mas ela fala, está em 1 Coríntios 1,18, fala isso. Fala que isso daqui que eu estou falando, que é o Evangelho de Jesus, fala que a cruz, o que Jesus fez na cruz, é loucura para os homens. Fala que isso é doidice, né? Fala que isso é loucura para os homens. Quem não se aprofunda nisso, ou quem não deseja isso, acha que isso é um negócio louco, que isso é um negócio maluco, que a gente é um bando de pirado, que não tem o que fazer, ou então que está sendo enganado, e é loucura para os homens. Lá em 1 Coríntios fala que é loucura para os homens. Mas diz lá também que, na verdade, isso é sabedoria de Deus. E fala que Deus tornou louca as coisas desse mundo, né? Os sábios desse mundo é que são loucos de fato, né? E quem busca o Senhor é quem está de fato buscando o que é para se buscar. Isso está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 18. E uma loucura para as pessoas, e que eu pretendo abordar isso aqui com você, é que é o seguinte: todos nós que estamos aqui, estávamos mortos em pecados. A palavra de Deus fala que quando o homem pecou e se separou de Deus, lá desde Adão, desde o pecado de Adão, o homem pecou e se separou de Deus, o homem está morto. O homem está morto espiritualmente. Ele não tem mais vida diante de Deus. Ele está morto espiritualmente. E diz que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. A palavra de Deus diz isso. Para você ver que isso é fato, isso é verdade, abre sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 8. É o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 8. Aleluia. Mateus, capítulo 8. Aqui o contexto era o seguinte: Jesus, ele havia curado um monte de gente, ele já havia ressuscitado mortos, no caso de Lázaro, ele tinha feito já um monte de milagres, curado pessoas, e as pessoas começavam a se aglomerar atrás de Jesus, mas elas não queriam de fato adorar a Deus, elas não queriam de fato viver com Jesus, conhecer quem era Deus, saber quem era Deus, ter a vida que Deus tinha que dar para elas queriam os benefícios que Jesus trazia ali, a cura da doença, a resolução do problema, a expulsão dos demônios. As pessoas estavam se aglomerando atrás de Jesus, né? E o texto que a gente vai ler aqui, em Mateus capítulo 8, no versículo 18, diz assim, olha: quando Jesus viu a multidão, essa multidão que estava indo atrás dele, atrás dessas coisas, né? Somente, a maioria deles, quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar, porque isso daqui é insaciável, não termina nunca. Jesus, se ele ficasse na terra, só curando quem estava doente, só expulsando quem estava endemoniado, ele não faria outra coisa, e ele fazia isso de bom grado e fazia sempre, né? Só que nesse momento, ele falou para as pessoas que andavam com ele, que estavam sempre com ele: vamos sair daqui porque está um tumulto muito grande e vamos para o outro lado lá, que a gente vai trabalhar um pouco lá do outro lado, né? Então, versículo 18: quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu:
As raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Então aqui Jesus está dizendo, olha, você quer me seguir, mas não é fácil, né? É mais cômodo você ficar na vida que você está. Você vai me seguir, mas você tem que saber que você vai às vezes passar por alguma dificuldade. Ele está dizendo, olha, as raposas têm o ninho delas, o lugar onde elas dormem e tudo, mas eu aqui, enquanto eu estou trabalhando agora, eu não tenho nenhum lugar certo, um lugar fixo para repousar a minha cabeça. E quem me segue nesse momento, desse jeito, a situação é essa. Então Jesus disse isso. E na sequência, ele disse assim, está escrito assim, versículo 21. Outro discípulo lhe disse, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse, siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Então foi o que eu quis dizer. Nós estávamos mortos espiritualmente. Aquele homem que queria seguir Jesus, o pai dele não tinha morrido ainda não. Senão ele não estaria ali naquele momento, né? Provavelmente o pai dele era já idoso, né? O pai dele era velho. Ele falou, Jesus, eu vou trabalhar contigo, eu vou seguir você, eu vou ser seu discípulo, vou andar com você, vou fazer o trabalho junto com você, o trabalho que você faz. Mas deixa primeiro eu cuidar do meu pai, que já é velhinho, e depois eu vou te seguir. Aí Jesus falou, olha, deixe que os mortos sepultem os mortos. Se você resolveu seguir Jesus, você recebe nova vida. E a pessoa que não tem Jesus, diz a palavra de Deus, e isso é fato, isso é verdade, que espiritualmente ela está morta, né? Então isso é loucura para os homens. Quem ouve a gente falar isso, fala, esse cara é louco, eu não estou morto, a pessoa fala. Mas infelizmente, espiritualmente, as pessoas nascem mortas por causa do pecado. O único meio da gente ter vida, a vida verdadeira, a vida em abundância, que é a vida que Deus dá, Ele deu o caminho, que é através de Jesus. A única forma da gente ter essa vida é através de Jesus. Aí a gente vai ter vida espiritual, o nosso espírito. Como a gente leu também no domingo passado, fala assim que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo, porque o seu espírito é recriado. Aí você começa a ter uma vida de fato e uma nova vida em Jesus Cristo. Você começa a ter uma vida diante de Deus. Você continua sendo a mesma pessoa, você continua às vezes tendo as mesmas dificuldades ainda, você continua ainda tendo às vezes os mesmos vícios, os mesmos problemas, mas que a palavra de Deus, você se submetendo e tomando aquele leite genuíno que a gente leu aqui, e desejando aquela comida sólida que a gente falou que é para a gente desejar aqui, e recebendo dela, isso vai modificando você vai sendo aperfeiçoado, vai sendo modificado, até atingir a maturidade que a gente falou, até você alcançar o que Deus quer que a gente alcance. O desejo de Deus para nós e o sacrifício de Jesus, que foi feito ali na cruz pela humanidade, foi para que pessoas se tornassem vivas, tivessem suas vidas recriadas, se tornassem filhos de Deus, porque a palavra de Deus, apesar das pessoas falarem aí, né, eu também sou filho de Deus, de fato, todos nós somos criados por Deus, mas no Evangelho de João, e isso é fato, isso é palavra de Deus, está dizendo assim, no Evangelho de João, você não precisa abrir, mas ouça, no capítulo 1, no versículo 10, está dizendo assim, aquele que é a palavra, Jesus, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, porém, entretanto, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então a Bíblia fala, Deus fala, porque isso aqui é a palavra de Deus, que só é filho de Deus quem crê em Jesus como sendo o Filho unigênito de Deus, quem recebe Jesus como Salvador. Então esse é filho de Deus. Só tem vida de fato quem recebe o Senhor Deus, o seu Jesus como seu Senhor e Salvador. Aí tem a vida em si mesmo, aí a vida de Deus vem habitar em nós, aí a pessoa vive de fato, né? Não que as outras pessoas são boas, elas têm consciência, mas a palavra de Deus também diz
E nós vamos lá agora para Efésios, para a gente encerrar essa parte aqui. Efésios no capítulo 2. Efésios vai estar lá aí no Novo Testamento, depois de Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas e Efésios. Deixa eu achar aqui na minha. Gálatas, Efésios, capítulo 2. Olha aqui o que eu estou dizendo, sendo confirmado novamente na palavra de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 1. Está dizendo isso aqui para todos nós, para todas as pessoas. Olha aqui, ó. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então está dizendo, nós, todos vocês, eu, né? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, ou seja, entre os mortos, também estávamos mortos, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos, os desejos da carne e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Então vai haver um momento em que Deus vai ajustar a conta. As pessoas, todas as pessoas têm acesso a Deus. Todas as pessoas, ninguém vai poder dizer assim, olha, Deus, eu não te adorei, eu não te amei, eu não busquei o Senhor porque eu nunca tive oportunidade. Se alguém estiver nessa condição, Deus não vai condenar essa pessoa, mas ninguém vai poder dizer, todo mundo tem oportunidade. Mesmo quem nunca ouviu falar de Jesus, que é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, a Bíblia fala que a natureza, ela mostra que Deus existe, ela mostra que Deus nos ama, ela mostra que Deus está lá. Então se a pessoa desejar Deus, ela vai encontrar Deus. E ela vai a Deus através de Jesus somente. Mas se a pessoa, ninguém vai poder dizer, olha, eu nunca vi, não tinha nem como saber que Deus existia. Não vai ter ninguém que vai poder chegar diante de Deus com essa palavra, né? Então vai ter um momento que vai ser derramada essa ira. Então eu estou lendo aqui no capítulo 2, no versículo 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, mas Deus não quer que a gente sofra essa ira, Deus não quer que a gente seja condenado. A palavra de Deus fala que Ele não quer que ninguém se perca. Então, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou, então a gente estava morto, né? Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A pastora Cristina citou isso aqui hoje. Para mostrar nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então todos nós estávamos mortos, todos nós éramos merecedores da ira santa de Deus. Vai ter um dia da vingança de Deus, porque as pessoas o rejeitaram, porque as pessoas não o quiseram. Vai ter um dia que Deus vai acertar contas, e todos nós estávamos destinados a isso, a essa ira de Deus, essa ira justa de Deus. Só que a gente aceitou Jesus, a gente teve uma nova vida, a gente não é perfeito, a gente ainda erra, a gente não é santinho por nós mesmos, mas a gente recebe o perdão de Deus, porque Jesus pagou o preço na cruz no nosso lugar, né? Então a gente recebe e a gente tem esse caminho, tem esse destino para a gente, tem essa reserva do Senhor para a gente. Amém? Então, gente, nós falamos a semana passada, então, que é preciso você desejar isso para que você tenha crescimento, porque para todos nós foi dado o ministério da reconciliação. Lembra que nós falamos isso domingo passado? Esse ministério da reconciliação, o que é? É o ministério que faz com que nós,
que já temos um novo contato com Deus, que a gente havia perdido, como todo mundo perdeu. Temos um novo contato com Deus através de Jesus Cristo. Deus quer que a gente se desenvolva, então é para a gente desejar aquele leite, né? Para a gente desejar a palavra de Deus, é para a gente passar pelo leite e começar a comer a comida sólida, ou seja, começar a se aprofundar mais, ouvir mais a palavra de Deus, conhecer mais Deus, né? Quem está ainda gatinhando, quem ainda está precisando de leitinho, amém, não precisa se desesperar, só é necessário que você deseje esse leite, que ele vai ser dado para você, você vai ser abençoado, você vai encorpar, espiritualmente falando, e você vai receber, aí você vai desejar mais, aí você vai receber uma comida mais sólida, uma comida mais forte, então você vai conhecer mais Deus, porque Deus quer que você se aperfeiçoe no ministério, porque você também tem o ministério da reconciliação. Deus quer usar a sua vida, a vida de cada um que está aqui, para alcançar outras pessoas. Aí você vai falar, mas eu vou ter que pregar, vou ter que subir lá na frente e usar o microfone? Não, isso aqui de usar o microfone é o mínimo, isso aqui de usar o microfone é o menos importante. Porque se eu falar bem aqui, e se eu falar bonitinho aqui, se eu falar coisas assim agradáveis aqui, mas tiver uma vida totalmente torta lá fora, tudo isso que eu falo aqui é em vão, e vou cair por terra, isso não vai perseverar, não vai à frente. Primeiro porque Deus não vai me abençoar, né? E segundo, porque as pessoas vão falar, ó, ele fala aquele negócio, mas olha como é que ele vive lá, olha o que está pronto. E as pessoas veem, as pessoas sabem. Então as pessoas vão ver a igreja, as pessoas vão ver Jesus Cristo nas nossas vidas, no dia a dia, lá fora, nas atitudes que a gente toma. Às vezes a gente pisa. Hoje, por exemplo, eu dei uma pisada de bola no lugar que eu estive, deu uma mancada, mas depois eu fui lá pedir desculpa, pedir perdão, né? Porque a gente erra, nós somos falhos. Nós somos falhos, não tem ninguém aqui que atingiu a perfeição, né? E a gente só vai estar plenamente do jeito que Deus quer quando Ele levar a gente para o céu e nos der o corpo glorificado e a gente estiver livre de toda a influência maligna, de todo o mal, só aí que a gente vai estar. Mas por enquanto aqui a gente tem que mostrar com a vida da gente, amando as pessoas, cuidando das pessoas que estão ao nosso lado para a gente cuidar, abençoando as pessoas que a gente tem condições de abençoar. É assim que a gente vai mostrar, é isso que Deus quer desenvolver na nossa vida. E não é isso que nos salva, porque olha, a gente leu aqui agora que pela graça a gente é salvo, e isso não vem de nós, é dom de Deus, é bondade de Deus. Aí diz lá que não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Então não é porque eu passo a fazer coisas boas pelas pessoas e seja uma pessoa muito boazinha aí fora, não é por causa disso que eu vou ser salvo, porque tem muita gente que não tem Jesus em suas vidas, não tem Jesus no coração e que é muito melhor que eu, é muito mais caridoso que eu, é muito mais gentil que eu, ajuda muito mais os outros que eu. Mas Deus, Ele diz que a gente só é salvo pela bondade dEle, pela misericórdia dEle, e isso é fato. A gente só é salvo pelo sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. As boas obras são consequência. A gente reconhece que Jesus fez isso. Aí, como a gente leu também semana passada, o amor de Cristo nos constrange, né? A gente falou, cara, Deus fez tanta coisa para a gente, Jesus me deu tanta coisa, então eu fico constrangido, tenho que fazer alguma coisa por alguém, eu tenho que fazer alguma coisa por Deus, pelo reino dEle. Aí eu vou praticar as boas obras, mas não são as boas obras que vão me salvar. Ao contrário do que algumas pessoas infelizmente pensam, e elas são muito legais, mas são muito honestas, e são muito bacanas, são pessoas que eu amo, são queridos meus, e queridos de vocês também, mas a palavra de Deus fala que ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Isso é fato, isso vai ser assim. Amém? Glória a Deus. Então, continua crescendo, continua se desejando esse leite, continue buscando o Senhor. Amém? Glória a Deus.